Salve galera, aqui quem vos fala é Lancelotti Martins e estamos aqui para falar de um projeto que estamos desenvolvendo com mais dois parceiros, que é o Cristiano Rolling e o Rogério Prestes. São dois grandes caras que se somam a esse projeto que vamos apresentar agora. Já estamos com ele há algum tempo na internet. Somos os editores desse projeto, somos os curadores desse projeto. É um projeto voltado para personagens em domínio público. E não é de hoje que nós já trabalhamos com esse tipo de material. Então eu quero apresentar para vocês aqui o primeiro material que já temos publicado, né? Então nós temos já esse material publicado aqui, já disponível no nosso site, né? Então são personagens que estão em domínio público, publicado nos anos 30 a 50, da chamada Golden Age americana, né? Que é a estratificação que os americanos deram para seus movimentos históricos dentro dos campos, né? Era de ouro, era de prata, enfim, diversas outras divisões que eles fizeram de acordo com as datas e os movimentos econômicos, políticos e culturais, enfim, e as divisões que eles fizeram dentro da história dos campos. Nós estamos com esse projeto que nós denominamos de Public Domain Fanzine. O que é o Public Domain Fanzine? Nós já temos aqui 6 títulos produzidos. Vamos falar sobre cada um deles daqui a pouquinho. Mas galera, qual é o nosso objetivo com esse material? O objetivo com esse material é resgatar essa memória dos comics. Não é a nossa história, não é a história brasileira, mas é a história de uma fantasia, de uma forma de comunicação que encantou o mundo todo dos anos 30 aos anos 50 e até os dias atuais. Então nós estamos burilando esse período, que é o período em que eles estão mais contumazmente em domínio público por uma série de motivos. Por motivos de censura, por motivos políticos, por motivos econômicos, porque não foram mais utilizados, enfim. Esses grandes acervos, de acordo com a lei americana, estão disponíveis para ser utilizados, propagados e reutilizados para fim de que a memória continue. É um processo da lei americana. E essa lei é alcançável a outros países que esse tipo de proposta se soma. O Brasil é uma delas. Esse material está disponível na internet para qualquer leitor, fã, editor ou pesquisador se utilizar da maneira que achar mais conveniente, desde que não fira princípios de copyrights, direitos autorais, enfim, e que seja algo bem referenciado. Então a nossa equipe, composta por mim, Lancelotti Martins, o Cristiano Rolling, que é um dos nossos tradutores e diagramadores e editores também, pelo Rogério Prestes, que é o nosso grande produtor gráfico, que é um dos nossos editores do processo também, nos ombreamos para produzir esse material que nós chamamos de Public Domain Fanzine. Então esse material ele vem resgatar esses personagens desse período. Ora, nós, enquanto pesquisador de quadrinhos, desde os anos 2000, já trabalhávamos com esse material aqui. Nós trabalhávamos para o site em inglês, o CB Plus. O CB Plus é um site que condensa material exclusivamente, comprovadamente em domínio público. E eu, desde os anos 2000, 2016 para cá, produzi material para eles. Eu compilava material de personagens da Golden Age em domínio público e fazia grandes antologias publicadas no site de domínio público lá do CB Plus com o meu nome, que eu já produzia desde 2016. Claro, não era um material traduzido, era um material feito para inglês ver. Então nós temos várias compilações que foram disponibilizadas, produzidas por esse cara aqui que vos fala. Então é um material que eu já conheço de cátedra há muito tempo, como pesquisador. E eu tenho um blog especificamente sobre Golden Age, que fala sobre personagens de domínio público. Nós temos hoje
6 títulos publicados. O primeiro título que nós temos aqui é essa revistinha que nós produzimos com a The Black Orchid. The Black Orchid é uma personagem dos anos 40, né? A nossa revista está aqui, ó, bonitinha, produzida, impressa, papelzinho bonito, cores e tal. A revista é toda produzida em cores, toda produzida em cores. Esse material estava disponível na internet através de um scan muito horrível, um scan de péssima qualidade, que foi fotografado. Nós tivemos que trabalhar bem esse scan, recompô-lo e reproduzi-lo, né? Então nós temos um material aqui traduzido, tudo bem feitinho. Nós temos também nas nossas revistas, né? Nós temos o nosso corpo editorial aqui, ó. Nosso corpo editorial, nós temos essa revista exclusivamente, só tem 2 histórias. Essa personagem só teve 2 histórias publicadas na sua vida, né? Então nós temos uma abordagem, um texto também sobre a sua origem, ilustrações feitas por brasileiros, essa ilustração de Alex Genaro. Então nós temos biografias. Então é um material bem referendado, bem pesquisado, tá? Então vocês estão vendo que a gente tem o maior carinho, né, na publicação desse material, tá? Então está tudo traduzido, bonitinho. Esse é um personagem de um casal, né? É um casal, Albert e Florence Margarian. Nós temos um trabalho aqui sobre eles. Então o material todo formatado por nós mesmos, né? Bonitinho, tá? Então, ó, então são personagens do domínio público, né? Então, The Black Orchid. Esse é o primeiro número, a primeira edição. Está disponível no nosso site. A segunda edição, galera, é de um personagem chamado Thor. Por incrível que pareça, esse personagem se chama Thor. Alguma semelhança com o Thor da Marvel, né? Então, muita semelhança, inclusive, do Thor da Marvel com esse. Esse personagem é um personagem também dos anos 40, muito possivelmente Stan Lee bebeu aqui, ele é realmente uma representação germânica do personagem. Esse personagem, ele é muito interessante, porque ele tem toda uma história no processo de construção dele nos Estados Unidos, em que ele, como um personagem de fonte germânica, nos anos 40, ele surge já nesse momento da guerra, né? Mais à frente, esse personagem sofre uma transformação visual e ele termina por desaparecer das publicações, naturalmente demandada pela questão geopolítica. Então, é um personagem que nós fazemos também um histórico a respeito do personagem aqui. Essa primeira arte é uma arte minha, né? Essa outra tem direitos autorais, os copyrights estão mantidos, né? Então, o personagem que ele surgiu, né, no período da guerra, né? Thor, esse personagem aqui, toda a sua história traduzida, bonitinho, temos as cores, temos uma trabalhada nisso aqui, né? Esse personagem, galera, esse personagem, que é um personagem foi um personagem publicado nos anos 40, ele tem uma grande semelhança, né, como eu te falei, com o personagem da Marvel, que na verdade é o contrário. E esse personagem também recebe os poderes de um deus, né? Lá onde os deuses nórdicos habitam, os deuses dão um personagem para um mortal, dão poderes para um mortal. E esse mortal recebe o nome de Thor, né? Ele canaliza os poderes do Thor. É a mesma coisa que acontece com o Donald Blake na época, que foi criado pelo Stan Lee. Tem muita semelhança, né? Então, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Quando um brasileiro cria um personagem aqui no Brasil, porque eu trabalho com personagens brasileiros também, a galera gosta muito de dizer que é cópia, que é isso, que é aquilo, e mata a pau. Quando os americanos fazem isso, é tudo normal. É tudo normal, ninguém diz nada. Acha muito bonito. Mas o Thor da Marvel é uma cópia descarada desse primeiro Thor, né? Esse é o Thor da Fox, né? O primeiro Thor de P.S. Jordan Rice. Eu tenho uns textos aqui, eu não estou olhando, porque eu estou sem óculos, né? E sem óculos eu não enxergo absolutamente nada.
Bom, muito bem, essa é a segunda edição do personagem, né? Um personagem muito legal, já na sua fase final, o personagem sofre uma transformação, ele já não é mais o deus nórdico com aquela capa, martelo e tudo, ele já passa a cavalgar um raio, ter uma manopla, enfim. Nas nossas construções, no nosso material, a gente sempre coloca ao final artes, pôsteres, né? Pôsteres feitos por brasileiros aqui, ó. Tá? Então essa é a segunda edição, já está prontinha para vocês, está no nosso site. O terceiro material que nós produzimos é um personagem que eu conheci quando criança aqui no Brasil. Esse personagem chama Bob Phantom. Bob Phantom, né, foi um personagem também publicado, esse já é final dos anos 30, 39. É um personagem bem antigo, né? Ele é um personagem de Harry Shorten e Ichnovic. Quem não lembra desses nomes, né? E aqui nós apresentamos, nessa revista aqui, nós apresentamos aqui 4 histórias dele. Tem bastante história. Eu produzi um compilado, uma antologia desse material para os ingleses, lá no site da CB Plus, tem um material que eu produzi com todo o material dele, mas aqui no Brasil nós produzimos essa revista aqui, né, com 5 histórias mais destacáveis. Bob Phantom, apesar do nome, para nós é normal, mas para os americanos eles acharam esse nome muito esquisito. Bob Phantom, por que Bob Phantom? Nós explicamos nesse texto por que Bob Phantom, nós explicamos nesse texto a sua origem, né? Por que a origem, por que o nome, né? Enfim, as referências históricas e a personagens verdadeiros, né? É interessante que o personagem ele é o primeiro, ele é um mutante, cara. Ele é um mutante, não é explicado, ele aparece e desaparece numa nuvem de fumaça, ele se teletransporta pessoas. E ele é meio que um antagonista da força policial da época, né? Ele faz uma espécie de justiça onde ele se contrapõe à própria justiça, né? Então, tipo assim, ele é perseguido pela polícia também. No fundo, ele é um jornalista de rádio que critica as ações da polícia, mas é muito legal o Bob Phantom. E tem mais, ele é um personagem que mata, né? Ele mata, ele não tem pena, né? Mas era um reflexo de uma época, de um momento histórico. Então, depois nós vamos falar, porque a gente resgata personagens, não linearmente falando, mas alguns personagens. Por que nós fazemos isso? Então, essa edição do Bob Phantom, muito legal. É uma capa brasileira aqui, ó. Essa capa de Bruno Lima, muito legal. Então, o material está disponível, a qualidade do material é excelente. Tá? Depois veio o número 4. O número 4 nós dedicamos a uma personagem chamado Mist of the Moon, né, Mista da Lua. Essa produção, a curadoria é de um dos nossos editores, é do Chris Holly. Ele é um apaixonado por ficção científica, aliás, ele é um articulista e um escritor de ficção científica, um dos nossos editores. E ele traz para nós a Mista, né, a Mista aqui nesse quadrinho, nessa revista. Né? A Mista é uma espécie de personagem que era uma espécie de vanguarda para a época, porque ela é uma garota. É uma garota que é protagonista, né? Uma garota que tem um papel principal. É uma garota que, apesar desta capa, ela não está amarrada nas capas. A maioria das pessoas amarradas na capa em flagelo são homens que ela está salvando. Então, Mista é uma personagem salvadora que vive um futuro e ela concentra toda a sabedoria humana e conhecimento, tem pistolas, raios, capacidade telepática e mantém um elo de ligação com um robô. Esse robô está sempre ajudando ela no momento certo. Essa capa foi feita por um colega do Chris Holly no Japão, um mangaka, né, que mandou para nós aqui uma capa exclusiva também. Aqui é uma arte original de um dos participantes da década, do período da construção da personagem. Né? Então, vocês vejam que é um material muito bem feito, muito bem traduzido. A gente sempre coloca aqui a fonte, a origem do quadrinho produzido, a revista em que ela foi publicada,
né? Nos nossos índices, nós colocamos também aqui os créditos da equipe, né? Tá tudo aqui. Caras, é um material que vale a pena, lembrando sempre que nós, ao final de cada edição, nós colocamos as pin-ups feitas por brasileiros. Então, não, muito legal, biografias das pessoas que participam, dos antigos autores. Então, Mist of the Moon não vai ficar só nessa edição. Ela já está projetada mais 1 ou 2 volumes, porque a gente achou muito interessante. O curador da Mista, o Chris Holly, da nossa equipe, tem mais material traduzido para a gente. Então nós vamos publicar mais material da Mista, tá bom? Depois a gente vem com a edição 4, que é uma edição de um personagem muito interessante, que é o Daredevil, né? No Brasil nós tivemos publicado pela Marvel, o Daredevil, que é o Demolidor, né? Então a gente tem aqui esse personagem, né, que é o Daredevil, né? Essa edição 5, o Público do Mind Fanzine apresenta ele. Também nós temos uma amostragem das histórias do personagem, né? Aqui toda a preparação da folha, aqui tudo direitinho, né? Os créditos, tudo aqui, ó. Tá? Uma preparação. Originalmente ele foi apresentado com esse uniforme. Nessa revista nós apresentamos 2 origens dele, ele foi reformulado, as origens dele por artistas. Deixa eu botar meu óculos aqui para me ajudar também. Né? Então ele foi uma criação, o Daredevil, né? De Jack Binder e Don Rico, né? Mais à frente, cara, o Jack Cole faz uma mudança no personagem e aí dá esse uniforme vermelho que vocês conhecem e dá uma outra origem para ele, vocês podem ver nessa revista aqui. Então a gente vai ter aqui o material dele, na época que ele foi produzido aqui, ele já está com esse... Nós reproduzimos o material colorido, traduzido, como era na época, o mais fiel possível. Tá? Então está aqui o material, tudo bonitinho, tá certo? Também nós temos, no final, novos textos falando do período, né, do período amarelo, da Guerra Amarela, né? Período em que havia aquela questão geopolítica, aliás, hoje ainda vive, né? Daquelas discriminações sobre a questão da tez, da pele e tudo mais. Então temos um artigo aqui excelente, esse artigo é do Cristiano Holling, que faz essa abordagem aqui também, certo? Do Chris Holling. Então, cara, e final os pôsteres, né? Que a gente não deixa de mostrar. Então, um material excelente, fantástico, não deixem de adquirir. Por último, a edição que nós temos, a 6ª edição, a 6ª edição vem com um personagem poderoso, né? O Stardust também é um personagem do final dos anos 30, tá? É um personagem de um cara chamado Fletcher Ranks. Fletcher Ranks, ele é um cara estranho, né? É um artista fantástico, né? Pouco coisa se sabe sobre esse artista, mas ele tinha um viés meio underground na sua arte, né? Tinha um viés meio underground na sua arte. E os temas que ele abordava eram fantásticos também, eram temas discutíveis pela questão da ética e tudo. O personagem era muito poderoso, era mau, ele era um justiceiro quanto mais, e era grande, é um deus. E curiosamente ele se movimenta muito contra pessoas humanas normais. E ele vigia a Terra lá, não sei de onde, lá de uma distância muito grande, de sua estrela. Aqui é uma capa também feita por brasileiros, Stardust, né? Um personagem muito legal. Nós fazemos uma abordagem aqui, esse texto aqui é do Chris Holling também. Ele recuperou essa arte e criou essa face do autor com uma IA, né? Porque
A única arte que nós temos do personagem foi um autorretrato que ele mesmo fez dentro do quadrinho, e a partir daí nós recuperamos, né, e fizemos uma história e publicamos um pouco sobre a biografia dele. Fletcher Hank, infelizmente, morreu sozinho num banco de praça, numa noite muito fria, abandonado, mas nos legou uma, uma grande história, um grande personagem, entre outros vários personagens que também iremos publicar. Então aqui, colega, nós fechamos com este volume, 5 volumes já publicados. Qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto, como fazemos algo, nós temos outros projetos pessoais, nós vamos produzir tipo um em lotes, tá? Nós já produzimos esses 6 números e estamos com mais 3 ou 4 números já prontos e logo estaremos disponibilizando no nosso site. Vamos deixar o endereço aqui. Porque nós não estamos seguindo uma linha paradidática ou uma linha com a questão de datas e tudo mais. Porque nós optamos por observar questões interessantes em alguns personagens que escolhemos. Às vezes pelo artista, pela sua arte rude ou pela sua percepção da história, às vezes por ser um personagem único que denota um cuidado mais especial, e enfim, assim nós iremos selecionando na nossa curadoria diversos personagens desse momento da Golden Age americana, nos anos 30 aos anos 50, notadamente, como dizemos, personagens em domínio público. Então nós publicamos sobre o nosso selo, né, que nós criamos um selo para publicar, que é The Old Man Comics, né? Então nós estamos disponibilizando no nosso blog, vamos colocar o endereço bem aqui, e esperamos que vocês curtam muito esse nosso trabalho. É um trabalho feito com desprendimento por essa equipe, né? Como já disse, temos experiência com isso e conhecimento do material, porque já o fazíamos para o CB Plus, que é um site exclusivo de material de domínio público, há mais de 15 anos que a gente já fazia isso. Só que agora resolvemos fazer traduzidos e tudo mais. Queremos nos somar a outros tantos no Brasil que vêm fazendo isso. Fazemos questão de dizer que isso não é o ovo no C da galinha. É um material que está disponível na internet, com scans para todos os autores ou editores, ou pessoas que assim o quiserem se utilizar, com base em suas pesquisas. Então somos mais uns, né, desse grupo, dessa grande equipe que se avolumou no Brasil, trazendo a vocês opções de quadrinho. Nosso material é um material pesquisado, é um material lastreado com textos e referências. Da série Public Domain Fanzine, em domínio público, nós temos uma outra produção que falaremos isoladamente depois, que é a produção sobre material fantástico, que é material de terror, material de ficção científica, material de western, policial, crime, enfim. O outro material é outra vibe, mas também está em domínio público. Então nós temos uma edição especial, uma revista especial só para isso, e de lá faremos um vídeo. Queremos agradecer a vocês, em nome de toda a nossa equipe aqui, em nome do Chris Holland, do Rogério Pertes, a audiência de vocês, e dizer que estamos à disposição. Então visitem o nosso site, vamos deixar nosso endereço, e aqui só passando aqui de um por um, aqui vai a Mista, vejam, fantástica, aqui vai o Daredevil, né? Muito legal, gostei muito de pesquisar sobre esse personagem, sobre o nome dele, porque o nome. Aqui vai Stardust, né? Feito por um maluco, que é o Fletcher Hank. O personagem também é maluco, mas vale a pena vocês conhecerem. Bob Phantom, talvez o primeiro, entre aspas, noturno mutante da história, né? Talvez daqui tenha vindo a inspiração para fazer o noturno da Marvel, né? O cara que aparece, desaparece em nuvem de fumaça. Temos aqui o Thor, o verdadeiro Thor, o primeiro Thor, né, dos quadrinhos, com uma referência bem germânica, herdando os poderes dos deuses nórdicos. Esse cara bem aqui, tá? Não tem nada a ver com o Thor da Marvel, fantástico. E temos a Black Orchid, uma personagem, né, também fatal, né, que mata seus oponentes com esse seu gás aqui, né? Enfim, caras, estamos à disposição de vocês. Aqui quem vos fala é o Lancelotti. Um abraço a todos vocês e esperamos que curtam o nosso trabalho. Abração, beijo no coração. Voltaremos a nos falar mais.